Eu ouso dizer que meu trabalho hoje, sim, ajuda a salvar vidas. Meu nome é Laila, eu sou biomédica de formação, fiz mestrado e doutorado trabalhando com biologia celular e molecular. Depois me tornei especialista de laboratório. Hoje eu sou gerente do laboratório de genômica da UC Precision Medicine, aqui em São Paulo. Trabalhar com gestão é um desafio, eu diria, né? Ainda mais quando a gente vem de uma parte de execução e de repente cair numa cadeira de gestão com aquelas pessoas dependendo de você. Eu acho que o que a mulher consegue trazer é exatamente essa sensibilidade. E isso faz falta no ambiente corporativo. A genômica, ela é o estudo da estrutura, da organização e das funções dos nossos genes. Todo mundo conhece, né, aquele formatinho do DNA, dupla fita. E hoje, com todo aquele estudo que a gente teve do genoma humano, que levou 13 anos para ser concluído, e hoje a gente consegue fazer o genoma humano em no máximo 48 horas, a gente conseguiu descobrir qual que é essa sequência de DNA, como ele se organiza e como que é o normal dele. Então, o que é a referência do DNA. E hoje, o que a gente quer ver? O que muda nisso? Porque se o DNA muda a sequência de alguma forma, se a organização desse gene muda de alguma forma, isso pode ocasionar uma doença. Isso pode ocasionar o câncer. A gente sabe que o câncer é uma doença genética hoje. É extremamente gratificante. Eu acho que, não quero ser piegas, mas quando a gente gosta do que a gente faz e vê que lá na ponta você fala, caramba, funcionou, sabe? Tratou, curou. A gente, quando tá ali, a gente vê um tubo de sangue, a gente vê uma amostra de tecido, a gente vê um tubinho. Isso aqui é um paciente. Ele pode estar acamado, ele pode estar na casa dele, tem um familiar dependendo dele. Ouso dizer que hoje eu tenho sentido isso na pele, porque eu tenho um familiar que está passando por isso. Então eu tô na outra ponta agora também, de não só a gestora do laboratório de medicina de precisão da Oncoclínicas, mas também esposa de um paciente que está passando por essa situação. E aí você fala, caramba, meu trabalho faz diferença. Lá no comecinho eu tinha aquela sementinha de que eu queria entender como que o corpo humano funcionava. A fisiologia, como que é o nosso normal, para depois entender o que pode dar errado e aí pensar em atuar em cima disso. Então, eu acho que o que me impulsionou eu quero entender como o corpo humano funciona. E a partir daí eu fui seguindo, fui para biomedicina e fui me especializando. Que a minha principal inspiração para eu estar onde eu estou hoje e ter alcançado o que eu alcancei e o que eu ainda vou alcançar foi meu avô. O meu avô, ele sempre estimulou. Assim, de forçar a gente a estudar, de forçar a gente a ir atrás. Eu lembro que tinha uma máquina de escrever velha em casa e ele falava, senta aqui que eu vou te ensinar a datilografar. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. Se ele estivesse vivo na minha frente, eu acho que eu falaria, consegui, obrigada. Assim, não precisaria falar mais nada para ele. Tem um caso de uma médica que me ligou pedindo prioridade para a amostra da paciente dela, porque a paciente estava internada. E nesse caso, a gente conseguiu encontrar uma mutação acionável, que a gente fala, uma mutação que tem algum medicamento que pode ser utilizado. Quando eu falei isso para a médica no telefone, ela falou, Laila, você salvou a vida desse paciente, vocês salvaram a vida desse paciente. Eu nunca mais esqueci. Eu não posso dizer que eu tive uma experiência com preconceito por ser mulher, mas eu acho que a gente enfrenta dificuldades por ser mulher, né? Então, talvez a gente tenha que dar 2 vezes um pouquinho a mais para conseguir entregar, e a gente fica com aquela sensação de eu ainda preciso me provar.
As mulheres têm se colocado numa posição de eu não preciso me provar mais que isso, porque se eu tô aqui, eu já mostrei o que eu consigo fazer. Se você entrar num laboratório hoje, você vai ver que a maior parte das colaboradoras são mulheres. Eu quero que elas estudem, eu quero que elas deem o máximo para provar que a gente vai chegar lá, a gente já chegou e só vai crescer. Eu quero que a gente não tenha mais que se intimidar numa mesa de homens. Precisaria ter um Dia Internacional de Mulheres na Ciência, sabe? Sendo bem pontual, né? Por que a gente tem que marcar esse dia? Hoje a gente precisa marcar esse dia e falar para todo mundo, vai, estuda, faz, vai atrás, coloca seu ponto, mostra que a gente pode, porque a gente pode. Para daqui a um tempo a gente não precisar ter um dia especial para marcar isso. Para daqui a um tempo isso ser normal. O meu grande sonho hoje é eu conseguir formar as pessoas que trabalham comigo. E não é porque a gente tô aqui conversando e falando um pouquinho da minha experiência, mas eu quero que essas pessoas aprendam para elas conseguirem seguir na carreira delas, mostrar o que são capazes e conseguir trazer essa inovação e trazer toda essa coisa para a área da saúde hoje.